Em setembro de 2016, no Congresso Internacional de Astronáutica no México, Elon Musk, o fundador e CEO da SpaceX, apresentava seus planos ambiciosos para tornar a espécie humana numa espécie multiplanetária e com foco total na colonização de Marte. Esse era o começo de um gigantesco e ambicioso plano que tem o potencial de tornar a espécie humana numa espécie multiplanetária. E o resultado desse esforço todo é conhecido hoje como Starship, nome atribuído a todo o sistema de lançamento que engloba a nave principal do segundo estágio, que é chamada de Starship, e o veículo de lançamento, que é chamado de Super Heavy. Ambos veículos são absurdamente enormes. E pela primeira vez na história do mundo dos foguetes, uma nave era inteiramente construída desde o zero, com o objetivo e a capacidade de levar 100 ou mais pessoas para Marte. E pela primeira vez na história, além de um design único, tal nave não teria apenas 2, mas sim 4 superfícies de controle de voo, 2 no topo e as outras 2 na parte inferior, para um controle absurdamente preciso e nunca antes visto durante toda a fase de queda livre controlada através da atmosfera, que pode ser tanto a da Terra quanto a de Marte. A Starship foi colocada pela primeira vez no topo do primeiro protótipo do seu primeiro estágio Super Heavy em 6 de agosto de 2021, se tornando não só no foguete mais alto, mas cada vez mais próxima de se tornar no maior, mais pesado e mais potente foguete depois do Saturno V, o até então maior e mais potente foguete já feito pela humanidade. Mas a Starship conta com uma única, revolucionária e para algumas pessoas até mesmo assustadora manobra de pouso, que é feita na sua maior parte com a nave caindo controladamente de barriga. E que, para piorar, a nave só retorna para sua orientação vertical a escassos 500 metros perto do chão. Mas para entender o porquê da SpaceX ter escolhido esse revolucionário e insano procedimento de pouso, ao invés de optar por recriar o mesmo tipo de pouso que é feito pelos Falcon 9 e que já foi e continua sendo exaustivamente comprovado quanto à sua confiabilidade, temos de entender a dinâmica de chegada de um veículo em um outro planeta. Quando qualquer veículo está a chegar em um outro planeta, seja ele a Terra ou Marte, dentre outros vários problemas graves, ele vem com um que é especialmente perigoso: o tremendo excesso de velocidade, que geralmente ronda nos 20.000 km/h. E para começar a contornar esse problema, a equipe responsável pelas naves optariam por colocar a mesma primeiro em órbita do tal planeta, para ir reduzindo gradualmente a sua velocidade e posteriormente, de forma mais controlada, realizar o procedimento de entrada no planeta. Mas isso só pode ser feito se o veículo ou a nave tiver combustível especialmente reservado para tal procedimento, o que de uma forma geral nunca tem, além de ser um procedimento mais demorado e que aumenta muito a complexidade do mesmo. Por isso que veículos como os rovers acabam entrando na atmosfera com tanta velocidade que acabam por se superaquecer e incendiar, motivo pelo qual precisam ter escudos de calor bastante robustos. E no caso dos ônibus espaciais, por terem asas, precisavam não só de escudos de calor, mas também precisavam entrar com um forte ângulo de ataque e realizar uma série de curvas para a esquerda e para a direita enquanto caíam através da atmosfera terrestre. E é aqui onde a incrível engenharia por detrás do desenvolvimento da Starship entra em ação. A Starship também entra na atmosfera em ângulo, assim como os ônibus espaciais, se superaquecendo e desacelerando continuamente à medida em que a atmosfera vai ficando cada vez mais densa, motivo pelo qual ela é revestida por cerca de 25.000 placas que formam seu escudo de calor. Mas ao invés de planar, como os ônibus espaciais faziam, a Starship mantém-se numa queda livre de barriga que é controlada e pode ser ajustada precisamente pelos seus 4 flaps. A cerca de 500 metros do chão, seus 3 motores Raptors são ligados e vetorados para a posição máxima, reorientando a nave da posição horizontal para a posição vertical, ao mesmo tempo em que seus flaps da traseira são retraídos, facilitando ainda mais na execução da manobra de giro.
Ao retrair os flaps da traseira e mantendo-os da dianteira da nave estendidos, permite que a parte traseira da nave gere menos arrasto, o que induz ao giro, já que com os flaps recolhidos há menos superfície em contacto com o fluxo do ar e, consequentemente, gera-se menos arrasto, em relação ao topo da nave que está com os flaps estendidos. Mas talvez a pergunta mais importante é: por que a SpaceX escolheu esse método de pouso tão incomum e arriscado e por que realizá-lo tão perto do chão? Para responder essas perguntas, precisamos de entender um conceito no qual todo o procedimento de pouso da Starship se baseia: a chamada velocidade terminal. A velocidade terminal é definida como a máxima velocidade atingida por um objeto em queda livre através de um fluido como o ar. Ou seja, qualquer corpo em queda livre chegará em um ponto onde ele atingirá uma velocidade máxima limite, em que a partir desse ponto o corpo deixará de acelerar e passará a manter uma velocidade quase constante. Assim que esse ponto é alcançado, diz-se que o corpo atingiu a sua velocidade terminal. Uma pessoa, por exemplo, tem uma velocidade terminal de cerca de 200 km por hora, enquanto que uma gota de chuva tem uma velocidade terminal de cerca de 20 km por hora. E a ideia é manter a Starship com a menor velocidade terminal possível durante toda a queda, para que dessa forma a velocidade terminal da nave seja tão baixa que seja necessário gastar pouco combustível para pousá-la em segurança. E é por isso que a manobra de giro é feita nos últimos momentos, já bem perto do chão. Mas vamos ver isso com mais detalhes. Durante a queda da Starship, há duas forças principais agindo sobre a nave: a força de arrasto, que age para cima desacelerando a nave, e a força da gravidade, que age para baixo acelerando a nave. A Starship alcançará sua velocidade terminal no momento em que a força de arrasto, que age para cima, fica igual à força da gravidade, que age para baixo. Ou seja, ambas acabam por se anular e a Starship para de acelerar e passa a manter uma velocidade quase constante. À medida em que a nave continua caindo, a sua velocidade terminal não aumenta, mas sim vai se reduzindo cada vez mais e mais, já que a atmosfera vai ficando cada vez mais densa quanto mais próximo do chão. Mas ainda assim, por que cair de barriga e não na vertical? Se olharmos para a área da barriga da Starship versus a área da parte de baixo da Starship, é evidente que a barriga tem uma maior área de seção transversal, gerando muito mais arrasto do que a área da seção transversal da parte de baixo da nave. São aproximadamente 545 metros quadrados de área contra aproximadamente 70 metros quadrados de área na parte de baixo. Ou seja, são 7,8 vezes mais área de superfície chocando com o ar e gerando muito mais arrasto, o que consequentemente contribuiu para uma velocidade terminal muito menor durante toda a queda. E é esse um dos principais motivos pelo qual a manobra de giro para orientação vertical só é feita nos últimos momentos, já bem próximo do chão. Mas como a Starship tem flaps na traseira e na dianteira, a coisa fica muito mais interessante. Ajustando os flaps, a Starship pode manobrar como nenhuma outra nave. Retraindo ambos os flaps do lado direito, a nave consegue fazer um leve movimento de rolagem para a direita, ou seja, uma curva para a direita. E igualmente, se retrair ambos os flaps do lado esquerdo, a nave consegue fazer uma curva para a esquerda, basicamente se assemelhando com a maneira como os aviões curvam, mas sem dobrar a asa e com uma razão de curva muito menor e limitada. Retraindo ambos os flaps da dianteira e mantendo os da traseira estendidos, o nariz mergulha, e consequentemente há um pequeno ganho de velocidade horizontal, ou seja, a nave consegue se mover para frente, o que pode ser útil quando se pretende, por exemplo, escapar de alguma zona de perigo para o pouso, ou quando a nave estiver levemente atrás do seu local ideal para pouso. Retraindo ambos os flaps da traseira e mantendo os da dianteira estendidos, é possível trazer a nave novamente para sua orientação vertical. E os colocando de forma assimétrica, é possível fazer a nave girar, ou seja, fazer um movimento de guinada. Ou seja, ajustando os flaps, a Starship pode manobrar como nunca antes visto e como nenhuma outra nave, enquanto cai controladamente para o local de pouso. E como a Starship cai na horizontal e liga seus motores ainda estando na horizontal, algumas modificações tiveram de ser feitas para permitir que os motores funcionassem em ambas posições, com a adição dos chamados header tanks, que são tanques auxiliares totalmente preenchidos por combustível, que é através deles que os motores principais são alimentados
durante a ignição final até ao pouso. Isso porque a Starship gasta basicamente todo o combustível durante a subida, e o pouco combustível que resta fica nas partes mais baixas dos tanques, que além de não estar situado no local ideal, está em baixas concentrações, o que poderá fazer com que os motores falhassem ou não funcionassem corretamente. E a ignição dos motores precisa ser feita no momento exato. O procedimento é popularmente conhecido como Suicide Burn, que é definido como um método de pousar um foguete de forma suave, com o tempo bem calculado e com a ignição dos motores em alta potência iniciada no último segundo possível, de maneira que ele atinja uma velocidade vertical de zero, precisamente no exato momento em que ele toca a superfície do chão e os seus motores são imediatamente desligados. E levando o Falcon 9 como exemplo, que é com certeza o foguete que mais Suicide Burns fez em toda a história, se os motores forem ligados cedo demais, o foguete corre o risco de ficar sem combustível e acabar por cair, danificando os motores e as pernas de pouso. Mas também corre o risco de atingir uma velocidade de 0 km por hora enquanto ainda está no ar, o que poderá fazê-lo voltar a subir, o que será um grande problema. Se os motores forem ligados tarde demais, o foguete corre o risco de não conseguir desacelerar a tempo e acabar por atingir o chão em alta velocidade, destruindo assim e provavelmente o pad de pouso. Por isso que é usado o procedimento de Suicide Burn, em que os computadores do Falcon 9 calculam o tempo e o momento exato para ligar os motores para que ele chegue numa altitude zero, quase que ao mesmo tempo em que ele atinge uma velocidade de zero. E a Starship segue exatamente o mesmo princípio. E a principal vantagem desse procedimento todo é que gasta-se muito menos combustível, ou em outras palavras, muito menos ΔV é necessário para trazer todo o sistema para uma parada total. E falando de motores de foguete de uma forma geral, existe uma zona ideal para o correto funcionamento deles. No caso do Falcon 9, essa faixa varia de 40% de potência até 100% de potência. Qualquer coisa abaixo de 40% e o motor corre o sério risco de flame out, ou simplesmente se apagar. Então a configuração ideal fica em torno de 70% de potência. Isso permite que os computadores aumentem a potência caso a ignição tenha acontecido mais tarde, ou reduzam a potência caso a ignição tenha ocorrido mais cedo. E isso é feito de forma totalmente autônoma pelos computadores, que estão constantemente a calcular a velocidade de queda, a aceleração e o quanto de potência é necessário para que o foguete chegue numa altitude zero, quase que ao mesmo tempo em que ele atinge uma velocidade zero. E uma pequena curiosidade sobre os momentos finais para o pouso do Falcon 9 é que com apenas um motor Merlin em potência mínima, gera-se uma força de empuxo suficiente para fazer o foguete pairar no ar. Tamanha é a força gerada por esses motores e tamanha é a importância do Suicide Burn. E a título de comparação, durante a queda, a velocidade terminal dos Falcon 9 gira em torno dos 310 metros por segundo, ou 1116 km por hora, em comparação com cerca de 150 a 100 metros por segundo, ou 540 a 360 km por hora respectivamente, da Starship. Isso porque os Falcon 9 caem na vertical e consequentemente há menos área de superfície se chocando com o ar, gerando muito menos arrasto. Mas voltando para a Starship, como tudo que envolve a exploração espacial, os riscos são enormes e estarão sempre presentes. Tudo tem de estar e funcionar de forma absolutamente perfeita para que a missão seja um sucesso e não hajam perdas de vidas. E esse é um conceito que muito bem define a exploração espacial, porque ela é feita de riscos. Manter uma nave em queda livre de barriga para só colocá-la na posição final para pouso a escassos metros do chão em um outro planeta é uma tarefa extremamente viável em termos de redução de custos e sobre o ponto de vista da engenharia, mas também é extremamente perigosa por haver fatores humanos envolvidos. Embora já tenhamos enviado e pousado com sucesso diversos rovers e sondas em Marte, tornando isso quase rotineiro, contribuindo de forma tremenda para a expansão do nosso conhecimento sobre outros planetas, a viagem tripulada para Marte é bem mais desafiadora. Uma viagem da Terra até Marte demora cerca de 7 meses, e como já foi exaustivamente estudado e comprovado na Estação Espacial Internacional, o corpo humano sofre uma constante e significativa perda de massa muscular e óssea, assim como a atrofia dos músculos, em um ritmo muito mais acelerado em relação a quem está na Terra, justamente pela ausência da gravidade. Por isso que astronautas precisam obrigatoriamente se exercitar por pouco mais de 2 horas por dia para combaterem essa perda. Isso significa que dentro da Starship, obrigatoriamente devem haver múltiplas máquinas
para que os astronautas possam se exercitar periodicamente. Além do confinamento, questões de saúde, a comunicação e relação entre os tripulantes, a questão da comida e água suficiente também é um ponto crítico, já que são 7 meses para ir e alguns dias ou semanas lá, e mais 7 meses para voltar. Então é necessário prover comida e água suficiente para cerca de 2 anos de viagem. E a água não será somente para o consumo da tripulação, mas também para a higiene, refrigeração de equipamentos e até para a respiração da tripulação, embora outros métodos também possam ser usados para a produção de oxigênio. Mas como todos esses problemas serão ultrapassados, somente o tempo dirá. Enquanto isso, a Starship continua sendo exaustivamente testada e melhorada a cada dia que passa. E talvez um dia esse pouso seja tão comum, assim como é com o pouso do primeiro estágio do Falcon 9, mas não aqui na Terra, mas sim em Marte.